Abençoado a todos. Mais uma vez, que a bênção de Jesus Cristo esteja com cada um. Cada um de nós, nessa manhã de sábado, devemos estar também com a mente e o coração receptivo para a verdade libertadora da parte do nosso Deus. O caráter maculado. Nós iremos falar aqui um pouco dessa questão, bem como vamos dar uma triscadazinha ainda no assunto anterior sobre o Éden, sobre a formação do homem e como vai se concluir isso. Por exemplo, o homem, ele foi feito com um caráter imaculado, sem mácula. O Senhor promete voltar às origens. E a origem era realmente como o homem foi feito. Quando o Senhor disse em Gênesis 1:26, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, era uma imagem e semelhança de perfeição. Infelizmente o homem perdeu essa imagem e essa semelhança de perfeição. Perdeu o caráter. Mas a lei de Deus não tornou-se nula por isso. O caráter, portanto, ele ainda é possível reconquistá-lo. E a norma de caráter permanece. É o espelho para que nós possamos observar até onde nós devemos ir ou não ir. É a santa lei de Deus. O homem exatamente foi imaculado o seu caráter por causa da transgressão dessa lei. O pecado é a transgressão da lei. Então o homem transgrediu a lei por intermédio lá da sua mulher em primeiro lugar, depois ele. Nós precisamos aprender mais sobre essa questão e nos aprofundar sobre esse ponto. Alguém aqui sabia que Adão pediu para morrer? Ao saber que Cristo teria que morrer? Adão, ele pecou, mas ele teve a consciência depois de que ele cometeu o pecado e que era merecedor de morte. E nós também não merecemos nada de bom. O que nós merecemos, na verdade, é aquilo que nós temos como salário. O que nós merecemos, na verdade, é morte. Mas a morte do Filho de Deus pode pagar o meu e o teu resgate, a minha e a tua conta, se nós nele cremos. Ela é condicional. Assim como foi condicional a fruta da árvore da vida lá no jardim, para que o homem comesse e permanecesse com vida, e que ao transgredir seria vetado aquela árvore, aquele fruto. Nós também ao transgredir seremos vedados. Quando nós transgredimos deliberadamente, sabendo que estamos errando, o fruto da árvore da vida nos é vetado. É condicional. Enquanto você está fazendo a vontade de Deus, você pode se alimentar livremente da árvore.
Deus ele fez o homem reto, perfeito. Ele deu ao homem caráter nobre, traços de caráter nobre, sem nenhum pendor para o mal. Olha como foi que Deus fez o homem que estava no plano dele, para que o homem não conhecesse o mal. Agora ele foi feito com livre-arbítrio, para fazer as suas escolhas. E a árvore do conhecimento do bem e do mal foi colocada no meio, juntamente com a árvore da vida também no meio do jardim. Essas duas árvores estavam no meio. Uma delas eles tinham acesso livremente, porém uma delas era a prova deles. Nós também temos as nossas provas. O Senhor coloca provas dentro de nós, para saber até onde vai a nossa fidelidade. Eles não passaram no teste. No geral, nós também não estamos passando. Vocês vão ver o desenrolar da coisa como é mais sério do que nós imaginamos. Você lê aquela história de Adão ali, você observando ela em espírito, você não só dá vontade de chorar, você chora mesmo. Se você for parar em cada detalhe. Aí você olha para a sua condição. Você olha para a condição dos seus filhos, seus parentes, seus amigos, seus irmãos. Você vê tudo na condição de morte eterna. Mas esse não era o plano de Deus para que o homem morresse. Principalmente, morte eterna. O Senhor nos livra da morte eterna se nós realmente aceitarmos a sua palavra. Porque a sua palavra para nós são os frutos da árvore da vida. E quando nós transgredimos a palavra de Deus, nós estamos comendo daquela outra fruta. Nós estamos achando que vamos encontrar um entendimento superior ao que Deus nos deu. Porque, na verdade, o que dava conhecimento não era a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do verdadeiro conhecimento é a árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal fez com que o homem e a mulher tivessem conhecimentos para o mal. Não é esse o objetivo de Deus. O homem agora, que foi feito com caráter perfeito, simétrico ao de Cristo, sem nenhum pendor para o mal, agora ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, passou a ser tendencioso para o mal. Se o homem caiu na sua perfeição ao ser tentado, imagina ele na imperfeição. Vamos ver o que Cristo diz em relação a isso. Aí essa é a minha tua condição. Só que a gente vê o questionamento de Eva com Satanás, o conhecimento do bem e do mal. A Eva levou por sentido as coisas que Deus fazia, talvez ela queria o mesmo poder de Deus, né? Só que Satanás sabia que era a queda dela, né? A Eva ela cometeu 3 graves erros. O primeiro foi se afastar do seu esposo. Nós vamos ver aqui mais à frente sobre mais detalhes esses 3 graves erros. São os erros cometidos pelas Evas modernas de hoje. É para a igreja santificada. Então não adianta. Adão, por que tu fez isso? Foi a mulher.
Mulher, por que tu fez isso? Foi o Adão. Cada qual assume a sua responsabilidade. Todo defeito de caráter, todo pecado tira você do céu. O meu pecado não é justificado porque eu vou apontar o pecado da Rosilda. Eu é que tenho que aprender. Ah, mas fulano fez isso, eu não resisti, não aguentei. Pequei por causa disso, não justifico. Ele fez o homem reto, fez a mulher também reto. Ambos foram feitos de nobres caráter, classe de caráter. Ambos foram feitos sem nenhum pendor para o mal. Dotou tanto Adão como a Eva de altas capacidades intelectuais. Apresentou a Adão os mais fortes incentivos possíveis para que fosse fiel ao seu dever. Até quando estava acontecendo o trabalho lá no céu, de Satanás querendo fazer a bagunça toda, aquele santo par era informado do que estava acontecendo, recebendo como incentivo força para não cair quando ele viesse a tentar. Às vezes Cristo vinha, os anjos vinham e eles tinham comunhão livremente também, como eles tinham acesso livremente do fruto da árvore da vida. O Senhor não mente, o que Ele diz é verdadeiro, o homem é que é o mentiroso. O Senhor não lhe atribui a nós algo que nós não podemos fazer. Porque se Ele não cumprir com a palavra dele, Ele é que é mentiroso, e na verdade Ele é o verdadeiro. Quando Ele diz em Mateus aí 5,48, sede vós perfeito, quando aí em Mateus está escrito, né, a palavra dele. Sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste, se ele não entendesse e não fosse possível o homem ser perfeito como ele é perfeito, ele não teria dito isso, porque senão ele fica como mentiroso. E a palavra dele também, assim como ele é verdadeira. Então, quando Deus diz isso para mim, aqui, sede vós, está falando para cada um de nós coloque-se aí na condição. Nós conseguimos ser perfeito, como o teu Pai Celeste é. Eu vejo a impossibilidade, se olhar para mim é impossível. Mas a palavra de Deus é verdadeira, eu tenho que entender que também está escrito que é Ele que vai efetuar por mim essa perfeição. Se eu deixar, porque a escolha é minha. Aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer por mim. O que eu posso fazer é fazer minha escolha. Alguém diz assim, mas eu posso fazer isso, isso e isso. Pode nada. Tudo é o Senhor que faz. O que eu posso fazer que Deus não pode fazer por mim é eu escolher o que eu quero. Se eu faço a escolha errada, Deus vai fazer o que por mim? Deixa eu fazer o errado, não é o que eu quis escolher. Então ele diz agora para a gente, se a gente quer ser incentivado, quer fazer a coisa certa e a gente vê que não pode, mas sabe, cada um de nós, que Ele faz por nós a coisa certa, nós vamos nos empenhar para ser perfeito. E é perfeito como é o nosso Pai lá no céu. Essa história desses que diz que não é possível o homem ser perfeito, esses são agentes de Satanás. Estão falando contra Deus. Igualmente o próprio Satanás. Certamente não morrerás, enquanto Deus disse, certamente morrerás.
Esses que dizem que não é perfeito, está dizendo o contrário que Deus disse, que é perfeito. É possível alcançar a perfeição. Enquanto outros dizem não é possível, é Satanás na boca deles. Está claro? Não tem-se alguma dúvida quanto a isso? Não há dúvida, né? Se os irmãos ficaram calados é porque eu entendo que não teve dúvida. E agora, contemplando a Cristo, com o propósito de tornar-se semelhante a Ele, com o propósito de tornar-se perfeito, como Ele é perfeito, tornando-se santo como Ele é santo, só vamos chegar a esse patamar se contemplarmos a Ele diariamente. O que busca a verdade vê a perfeição dos princípios da lei de Deus, e eles vão buscar esse princípio na vida prática. E só é possível com Cristo Jesus. Mas a vontade que eles têm é de se tornar perfeito, e eles vão em busca, e agora Cristo realiza. E agora torna-se insatisfeitos. Esses que fazem assim se tornam insatisfeitos. Se tem alguma coisa que nós devemos nos tornar insatisfeitos, é com tudo menos a perfeição. A perfeição você tem que entender e buscar essa perfeição, que é possível. Ao você dizer que não pode se tornar perfeito, você já está satisfeito com a condenação. É a voz do inimigo. É a voz do sacerdote. Diz que Deus deixou a lei, não tem no mundo quem guarde ela, só Ele que veio para cumprir. Exatamente. Mas outra pessoa não guarda. O João Mas disse que exatamente. não tem ninguém que guarda. Em parte ele está certo, ele só não está contemplando o plano da redenção que o próprio Cristo realizaria no coração de cada um, se aceitasse, se fizesse a escolha certa. Sem Cristo ninguém não faz nada mesmo, não. Então, tornemos-nos insatisfeitos com a perfeição? Não. A perfeição para nós é satisfatória. Maravilhoso. Está de estar satisfeito aqui em casa. É horrível. Para ser, finalizar aqui. Isso aí não pode ser que sirva para nós estar questionando. Então devemos contemplar a Cristo para nos tornar perfeitos. Deus requer não só de uma parte, mas requer de todos a perfeição moral. Já tivemos exemplo aqui que perfeição moral está complicado, tá? Pode ter? A perfeição mais bonita está na moral. Você pode se alejar, você pode ser bem o que for, mas tendo a perfeição moral, está no padrão que Deus quer. Depois, a imperfeição física, depois ele vai consertar ela. Aqueles que se deram à luz, aqueles que se deram à luz, e as oportunidades, que é o que está sendo dado para nós aqui. Luz e oportunidades. Viviam como mordomos de Deus,
desejar perfeição. Pelo menos o desejo nós temos que ter. Não vamos desanimar com esse desejo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, é Ele que vai fazer com que os teus desejos se cumpram. E nunca abaixar a norma da justiça para acomodar as tendências hereditárias e cultivadas para o mal. Vocês já observaram o tanto de tendência que nós temos? Quando ela não é hereditária, que vem dos nossos antepassados, nós criamos ela em nossas vidas, nós cultivamos ela. Quando nós não herdamos, nós passamos a cultivar. E é nosso dever buscar vencer os defeitos da mente, do pensamento, das palavras, das ações, tendo o devido cuidado para que nós nos tornemos perfeitos. Ouvimos hoje muitos ataques à doutrina da perfeição. Esse é o pastor lá dos Guardiões da Fé. Ouvimos ou não ouvimos? Quando se fala da perfeição, que é possível o homem se tornar perfeito, muitos líderes atacam esse tipo de conversa. Eles estão atacando quem? O próprio Cristo, que falou que nós podemos ser perfeitos. O próprio Espírito de Cristo, que deu na boca dos seus profetas a palavra de que nós podemos ser santos, como Deus é santo, e perfeito como Ele é. E está perfeitamente correto quando esse pastor aqui fala nesse livro dele aí, que especialmente vindo de pastores e líderes da Igreja de Deus, que diz que não é possível alcançar perfeição, e atacam aqueles que estão dizendo que é possível alcançar perfeição, sim. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus vivo enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Então, se tiver uma mancha, um pecado, um defeito de caráter, um defeito na moral, ele não pode ser assinalado na testa com o selo de Deus. Portanto, cumpre para nós remediar os defeitos de caráter. Prevenir não tem mais como prevenir, porque nós já nascemos defeituosos. Então vamos remediar. E o remédio é Cristo, através da sua palavra. Amém. O caráter é o caráter de Cristo. Devemos fazer com que o nosso caráter encontre a estatura do caráter de Cristo. O que foi possível Cristo fazer aqui como homem, Ele deixou essa possibilidade para cada um de nós. E isso buscando nele, claro. Purificar de toda a contaminação. O templo da alma é o nosso dever. É a nossa escolha a ser feita para que Cristo realmente realize em nós essas maravilhas. E não só ataca o caráter, como rebaixa o poder de Cristo, né? A Bíblia diz que o povo é falta de conhecimento. E a alegação deles que tiveram as pregações de dizer que Cristo veio
antes da queda de Adão, né? Ou seja, o caráter de Adão antes da queda. Então, se Cristo veio antes da queda de Adão, ele pegou que era Deus, então quer dizer que Jesus Cristo não tem capacidade de ser mesmo forma de homem, né? Aí é limitar o poder de Cristo, limitar o poder de Deus. É consigo que ele é o nosso Deus também. E desde que a lei de Deus, ela é santa, ela é justa e ela é boa, é cópia da perfeição divina. Quando eu agora desmereço a lei de Deus, para mim ela não é santa, nem é justa e nem é boa, eu estou exatamente fazendo o contrário da palavra de Deus. Eu só vou encontrar perfeição guardando a lei de Deus. Mas a perfeição quem tem é Deus, em Cristo Jesus. E essa perfeição da lei de Deus só encontra em Cristo Jesus. Por quê? Porque essa é a cópia do caráter de Deus. É a cópia da perfeição divina. Ele é o nosso exemplo. O caráter de cada ser humano que quer ir para o céu, que quer voltar a comer da árvore da vida, tem que se assemelhar-se a Cristo no caráter. Segue-se que o caráter formado pela obediência àquela lei será santo. Como é que eu vou dizer que não é santo? Se seguir o padrão da lei de Deus, que é o caráter de Deus, como é que eu não vou ser santo? Se é o caráter da perfeição divina, como é que eu não vou ser perfeito? Como Deus é perfeito, se eu guardo a lei de Deus segundo o caráter de Deus. Agora, nós temos que entender que o homem por si só não pode realmente guardar a perfeição divina. Tem que ser pelo aquele que é perfeito fazer essa perfeição acontecer em nós. Ninguém se engane com a crença de que pode tornar-se santo enquanto voluntariamente transgredir um dos mandamentos de Deus. Então, aqueles que andam transgredindo o mandamento de Deus voluntariamente e não se esforçam para remediar esse defeito de caráter, essas transgressões que existem nas pessoas que assim fazem, elas, na verdade, estão sendo enganadas. Não há ninguém santo transgredindo um dos mandamentos. Isso em si já é aterrorizante para nós. Acaba esse terror quando tu passa a olhar para Cristo. Agora esse terror passa a amenizar. Deus, ele requer de seus filhos perfeição. É isso que ele requer, nada menos do que isso. Ele requer de nós perfeição. O que ele requeria de Adão lá? Era perfeição. A prova foi colocada diante dele, mas ele requeria dele ainda a perfeição. Deixou de ser perfeito ao transgredir. Mesmo depois da transgressão, ele ainda continua requerendo perfeição, porque é exatamente o que a lei requer. Mas para isso precisou de um plano bem elaborado para salvar o homem. Sua lei é um transcrito de seu caráter. A sua lei é o padrão de todo o caráter. A lei de Deus é o padrão do caráter do Vasconcelos, da Carmelita, do Machado, qualquer um que está aqui, de qualquer um que nos assiste, e de todos. Mas esse caráter de Cristo não pode ser colocado numa pessoa em transgressão. Essa norma infinita
é apresentada a todos. Nem todos aceitam, mas é apresentada a todos. Para que não haja má compreensão no tocante à espécie de homens que Deus quer ter para compor o seu reino. E aqueles que hão de ser salvos. Ele não pode colocar um homem ou uma mulher no seu reino transgredindo um dos mandamentos de Deus. Ele não pode fazer com que o homem volte a comer da árvore da vida em transgressão. Não é plano de Deus imortalizar o homem na miséria, no pecado e na morte. Isso ele demonstrou lá no Éden, já no princípio. E nós devemos entender isso agora. Obediência perfeita. Obediência perpétua. Era a condição para a felicidade eterna. Quer ver eternamente? Não peque. Essa era a condição para Adão. Não peque. Essa era a condição. Obediência perfeita e eterna. No dia que tu desobedecer, no dia que tu tornasse imperfeito, tu morre. Aí o diabo foi lá, não vai morrer não. A árvore da vida não é para dar vida? Tu não já comeu da árvore da vida? Por que tu vai morrer? Mas a condição era obediência perfeita e eterna. Então, sob esta condição, teria ele acesso à árvore da vida. Isso vale para Adão, lá antes do pecado, quando ele assumiu o jardim, que tudo estava sob seu domínio, com essa condição também. A terra estaria sob o domínio do homem enquanto ele estivesse em obediência perfeita. Desobedeceu, também o domínio cairia por terra, ele não ia mais ter domínio. Tanto é que está aí os animais, vocês sabem, um comendo os outros, o ser humano um matando os outros. Essa era a condição. E era sob esta condição que ele teria acesso à árvore da vida. Enquanto ele teve nessa condição, ele teve acesso. A condição dele passou à imperfeição, foi vetado esse acesso. Até o Senhor Jesus Cristo concluiu o plano dele para fazer com que o homem volte às suas origens e volte a ter acesso à árvore da vida. Mas agora, o que? Novamente na perfeição, porque a imperfeição agora o Senhor vai tirar, se eu e você aceitar que Ele tira essa imperfeição de nós. Do contrário, nós vamos continuar a pagar o preço. O salário do pecado é e morte é eterna. Então, se eu não aceitar que Cristo pagou por mim, eu vou ter que pagar por mim mesmo. E o Senhor Jesus é a vida eterna. E como nós não somos vida eterna, nós vamos ter que ficar contente aí com a morte eterna. E não é isso que nós queremos, nem é o que Deus quer para cada um de nós. Enquanto permanecessem fiéis, à lei divina, sua capacidade para saber vivenciar, saber amar. As pessoas hoje pensam que sabem amar, pensam que sabem vivenciar. Cresceria continuamente. A mulher, ao comer daquela fruta proibida,
Satanás enrolou ela, dizendo que ali ia dar sabedoria para ela. Ela acho que não se contentou com a sabedoria que Deus já estava dando e que ia desenvolver isso ao comer da árvore da vida. Queria, eu acho, uma sabedoria semelhante à de Deus. Aquilo que o próprio Satanás enganou, que quis ser semelhante ao Altíssimo, ela também acabou querendo ser parecida com Deus nesse aspecto. Estariam constantemente a adquirir novos tesouros de saber, a descobrir novas fontes. O ser humano é ambicioso aí, vocês sabiam? Tudo que é de novo, eles querem saber coisa nova. E às vezes se estrepa em doutrinas novas que vem por aí, querendo abraçar coisa que o Senhor proibiu, querendo comer coisa que Deus proibiu. Ele proibiu aquela fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ele proibiu, não cabe e nem cabia ao homem ou à mulher querer se aproximar daquilo que foi proibido. Às vezes nós caímos em tentação porque nós nos aproximamos de coisa que nós não devemos estar perto por ser proibido. O homem é tendencioso a isso, a querer descobrir novas fontes de felicidade, e às vezes não se conforma com a felicidade que o Senhor tem já, exatamente a melhor para nós. Adão e Eva tinham tudo que precisavam, o suficiente para ter toda a felicidade, mas não se contentavam. E ao obter concepções cada vez mais claras do incomensurável, infalível amor de Deus, a gente tem que estar conformado com aquilo que Deus dá para nós. Nossos primeiros pais, se bem que criados inocentes e santos, nós vamos ter que voltar a essa origem, inocência e santidade. Esses nossos primeiros pais não foram colocados fora da possibilidade de praticar o mal. Foram feitos inocentes, santos, puros, mas com possibilidade de cair na tentação. Porque ali estava aquela árvore, era a prova para eles. Alguém pode questionar, mas por que Deus fez isso? E eu vou lá questionar Deus, porque ele botou uma árvore que não podia comer lá dentro. Não podia ter arrancado nem deixado aquela árvore lá dentro. Assim como também, por que ele não destruiu Satanás logo? Para acabar com essa coisa toda. Os planos de Deus é mais profundo do que os nossos pensamentos. Ele sabia o caráter de cada um, mas para os outros ver também. Deus é amor. Se os anjos entrarem em dúvida, ainda hoje os homens estão em dúvida. Porque aqueles mesmos anjos estão trabalhando na mente dos homens hoje. Então deviam desfrutar comunhão com Deus e com os santos anjos. Antes, porém, que pudessem tornar-se eternamente livres de perigo. Vocês sabiam que o Senhor tem uma promessa para nós? Para nos tornar totalmente livres de perigo? Ai, que maravilha. Essa promessa que é feita para nós hoje, ela já existia. Mas primeiro Adão tinha que passar pela prova. O que ele não passou. As pessoas pensam ali, conforme Satanás queria dizer que eles já tinham comido da vida, ali eles já estavam para viver eternamente e pronto. Podia fazer qualquer coisa. Não. O plano do Senhor é mais profundo, nem o diabo entendia, não. E não há ser humano que entende o pensamento de Deus, só conhece o pensamento de Deus o próprio Filho de Deus. Aquele que veio morrer pela raça. Aquele que criou a raça por meio de Adão e Eva. Antes, porém, que pudessem tornar-se eternamente livres de perigo, devia ser provada a sua fidelidade. Deus não vai dar para nós, irmãos, o céu
sem antes nós sermos provados se estamos capacitados para ir para lá. Não vai existir homens e mulheres sem prova. Todos vão ser provados. Depois de aprovado é que poderão ir para lá. Do contrário. Será uma alegria para os santos. Ele está passando por dificuldade, prova. Se eu não me alegro, porque tem alguma coisa errada aí, né? Não entendi a mensagem. Então, porque eu estou buscando a felicidade só aqui nessa terra, né? Então nós podemos até tirar uma lição dessa questão de provado, porque Adão e Eva eles foram provados quando ainda estavam sem pecado. E aí, o que a gente tira como lição? Porque às vezes a gente está cheio de pecado, cometendo coisas erradas, e aí vem muita luta e a gente acha que está sendo provado. Mas na verdade é só consequência do pecado. Então a gente tem que entender que a prova, ela vem mediante o nosso compromisso de santificação. Tudo contribui. Adão ia ser provado. Assim, eu queria entender melhor. Aí o diabo ia tentar, ele ia dizer não. Aí se o diabo tentasse outra vez, ele ia sempre estar dizendo não, ou ia ter um tempo da prova dele acabar. Ou seja, Deus tiraria ele. Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo dele. É assim que tá, é assim que era para Adão também. Então, ele comeu da árvore da vida, estava continuando comendo, mas ali estava pelo período da prova. Se tivesse passado o período, aí o Senhor ia tirar toda e qualquer possibilidade. Assim como os céus estão com essa possibilidade hoje, eles não vão mais cair, porque o Senhor tirou e já passaram pela prova. E a terra não passou. Estava no período de prova enquanto caiu. O exemplo foi Cristo, lá no deserto. Era assim que era para Adão ter procedido. Sim. Então Deus poderia ou não poderia ter criado o homem sem a faculdade de transgredir? Então fazer o homem sem nenhum perigo de transgredir. Não podia? Ele poderia ter criado o homem privado a mão de Adão de tocar no fruto proibido, não podia? Ou fazer o homem com a impossibilidade de tocar nessa árvore. Mas não, seria uma máquina. Ele fez o homem com livre-arbítrio. Ele disse, tu pode tocar ou não. Tu pode transgredir a lei ou não. Neste caso, porém, o homem teria sido não uma entidade moral livre, mas nesse caso ele teria sido o quê? Um simples autônomo. Vocês sabem o que é autônomo? Vou colocar no próximo slide, vocês vão saber. O homem não foi feito uma máquina para fazer só o que alguém quer botar a máquina para fazer. Essa entidade moral, ela tem capacidade de discernir, decidir e fazer a escolha. Deus não vai fazer a escolha por ninguém, não. Nós não somos máquina. Pode até ser chamado de máquina humana, mas feita uma entidade moral para fazer as suas escolhas. O Senhor fez nós com decisão de escolha livre. Se Adão e Eva caíram comendo da fruta proibida, foi a escolha que eles fizeram. Satanás também não obrigou eles a comer.
Satanás sugeriu, tentou, cabia a eles se segurarem. Se Adão e Eva, na sua inocência, caíram na tentação, imagine eu e você nesse estado miserável. Já pensaram, tá vendo? Algum mortal diz assim: eu não caio nessa tentação. Pois não vai para perto dela, não, senão cai. Vocês vão entender por que o Senhor tirou Adão de lá do Éden. Ele implorou para ficar dentro do Éden. A pessoa, um filho teu, implorando para fazer uma coisa, tu disse, não pode, porque se tu ficar aí não vai dar certo. Ele colocou sentinelas, ao mesmo tempo em que vigiava a árvore da vida para eles não comerem mais, colocou anjos para conduzir eles para fora. Imagina agora eu estou te colocando para mim. O coração. De partir o coração. Para não sair chorando. Então, sem liberdade de opção, sua obediência não teria sido voluntária, mas forçada. O Senhor não faz isso. Força ninguém. Não poderia haver desenvolvimento de caráter. Foi feita aquela máquina e não podia desenvolver. Mas ele queria ver o homem com o desenvolvimento e passar pela prova. A árvore da ciência, que se achava próximo da árvore da vida, vocês observam o que Ellen White diz que a princípio, você muitas das vezes observa o erro bem próximo daquilo que é certo. Até lá no Jardim do Éden estava bem próximo uma da outra. Mas eles foram instruídos o suficiente para saber que uma era proibida e a outra não. Quando nós somos instruídos pela palavra de Deus, o que devemos e o que não devemos, nós vemos isso com clareza. Embora parece uma coisa, né? Porque quando o erro é mal esclarecido, que vem doutrinas errôneas, eles não vão citar outra coisa, não é Bíblia, é Espírito de Profecia, que não tem problema nenhum tu comer, e quando tu come, tu é vetado de ver a coisa com clareza. Tu é proibido a ter o desenvolvimento espiritual. Porque muitos de nós não desenvolvemos espiritualmente. Não colabora com Cristo. Se começar a se dar ouvido a algumas instruções e botando em prática, e essa prática é fazer com que viesse mais luz e tu ia ter mais força para botar outras coisas em prática mais ainda. Então essas duas árvores elas estavam bem pertinho, tudo no meio do jardim. Devia ser uma prova da obediência. Qual é a prova da obediência? O Senhor disse, olha, tu comerás livremente de todas, mas dessa tu não come. Eu vou botar bem aqui no meio. Tu já está sabendo, tu só come se tu quiser. A escolha é tua, a opção é tu que faz. E ainda foi alertado ao inimigo. Está acontecendo isso lá no céu. Satanás agora vai ser expulso para cá. E tu tem cuidado, que ele vai te tentar. Recebeu todo o incentivo positivo possível para não cair. Mas foi exatamente o que fizeram, caiu. Devia ser a prova, ou uma prova da obediência, prova de fé, porque a fé é exatamente na palavra de Deus. Deus disse, então ele tinha que crer.
E a prova, além da prova de obediência e fé, a prova do amor. Aquele que verdadeiramente tem amor a Deus, faz a sua vontade. Deixou de fazer a vontade de Deus, fez a vontade da serpente. E agora? Agora foi reprovado na obediência, reprovado na fé e reprovado no amor. Deus pôs o homem sob a lei. E a lei ali foi posta ali com a condição indispensável de sua própria existência. A existência dele ali dependia da obediência à lei. Por que o homem morre? Porque transgrediu a lei. Porque hoje nós morremos. Porque ninguém guarda essa lei. Sozinho não guarda. Então todos deixam de ter existência. A nossa existência volta outra vez quando nós agora contemplamos a Cristo e aceitamos a sua palavra. Ele era um súdito do governo divino. E não pode haver governo sem lei. Não existe governo sem lei. Aquele que submete à lei de Deus, ele está dizendo que ele é um súdito do reino do qual é essa lei de Deus. Enquanto permanecesse fiéis a Deus, guardando a sua lei, Adão e sua companheira Eva deveriam exercer governo sobre a terra também em conformidade com essa lei. Tanto é que os governantes hoje deveriam estar em conformidade ainda com essa lei, mesmo depois do pecado. Se quiser voltar a comer do fruto da árvore da vida. Se quiser fazer parte como súdito daquele reino. Deus lhes dá o domínio ilimitado. Olha o domínio que foi dado para o homem. Não tinha limite. Sobre toda coisa vivente. Qual era o bichinho que vivia que não estava no domínio do homem? Um domínio ilimitado. Qual é o domínio que o homem tem sobre os animais hoje? Só se for para comer o bichinho. Para fazer o bem, qual é o domínio que o homem tem? Para fazer um animal obedecer, alguns adestrados eles ainda fazem isso. Adestradores fazem isso. Mas em todos? Não, não é em todos não. No vacilo o leão pode comer ele. Um tapa já era. Então, enquanto permanecesse fiéis a Deus, aquele casal poderia exercer o domínio sobre a terra e todos os viventes. Agora Satanás ganhou, usurpou e perdeu esse domínio. Vocês lembram que lá em Isaías diz que no novo céu e na nova terra que o Senhor há de criar e fazer, o leão come palha juntamente com o boi? Por que leão come palha? Você já viu falar de leão comendo palha? O que é que leão come? Parecido com homem, né? O cardápio do homem não está em Gênesis 1:29. O do leão não está em Gênesis 1:30. Por que eles se tornaram tão mal? Tanto o homem como o leão. Estou dando um exemplo do leão aqui porque é um exemplo que eu estou dando. No princípio, o leão comia o outro animal.
No princípio, o homem como tirava a vida dos animais. O leão e o homem é bem parecido nesse quesito. Né? Mas por que fizeram isso agora? Por causa que transgrediram uma proibição que Deus tinha dado. Obrigado. O Senhor disse uma coisa, eles desatenderam, agora está acontecendo tudo isso. E o Senhor promete de novo o homem voltar às origens. Os animais também voltarão às origens. O que irmãos dizem? É possível? Aquilo que parece impossível? O leão e o cordeiro brincavam pacificamente em redor deles. Então, para lá, não é aplicado só para a nova terra, não. Aqui nessa terra ainda foi feito assim, ó. O leão brincava juntamente com o cordeiro em volta de Adão e de Eva, que tinha o domínio sobre todos eles. O domínio sobre o leão, o domínio sobre o cordeiro e de qualquer vivente. O domínio deles eram ilimitados. E aquele próprio que criou deu essa ilimitação para eles. E fazia isso de forma pacífica. Era uma brincadeira pacífica entre aqueles dois animais, em volta de Adão e de Eva. Aqueles animais, tanto o leão como o cordeiro, eles se deitavam aos pés de Adão, aos pés de Eva, e nenhum mal acontecia, nem com eles, animais, nem com aquele santo pai. Era assim que era. É assim que será, porque a promessa é essa, para aqueles que atendem em obediência à voz de Deus. Os ditosos pássaros esvoaçavam ao seu redor sem medo. Qual o pássaro que vem pousar no teu ombro, na tua mão? Diga um aí. Pode ter história que a gente parece lembrar ainda, inclusive do Hélio, né? Beija-flor vindo comer na mão de alguém. Raridade, mas a gente vê esses exemplos, né? O pássaro entrar lá dentro da casa da pessoa, vai comer, depois volta. Mas os pássaros não tinham medo, irmãos. O passarinho vai entrar dentro da tua casa para comer alguma coisa, ela entra, se acostuma com ele, mas o medo ela não perdeu não, porque de uma hora para outra tu pode fechar a mão com ele dentro da tua mão e fazer dele um assado. É possível? Não. A maldade tem no homem, é possível. Se aproveitar da inocência do bichinho, tirar a vida dele, passarinho. E disse que aqueles pássaros ali ficavam perto de Adão e Eva ali, sem nenhum medo, porque sabia que nenhum mal ia ser feito. Hoje os animais têm pavor do homem. Um animal com asa, ele pode às vezes até pousar em cima de um búfalo, mas jamais ele tem coragem de pousar perto do homem. Pelo menos o búfalo não come carne. Ele não vai arriscar pousar em cima do leão, porque ele sabe que o leão também pega ele. Um tigre, um gato. E ao acender seus alegres cânticos desses pássaros, em louvor a Deus, aquele que eles criaram também, que a vantagem do homem não é nenhuma sobre eles, Adão e Eva uniam-se a eles, os próprios seres criados à imagem de Deus, o próprio Cristo, que criou o homem à sua imagem e semelhança. Aquele santo par
Ele sumiu aqueles animaizinhos ali. Em ações de graças, dando essas ações de graças ao Pai e ao Filho, o responsável pela criação de ambos. Enquanto ele estava na inocência, irmãos, era isso aí que vocês viram. Por trás, nos bastidores, tinha alguém fazendo uns planos assim meio cabulosos, né? Esse alguém vocês sabem aí, tá entre colchete aí o nome dele. Ele agora informa aos seus anjos de seus planos. Ele tinha uns planos a realizar e ele passou agora a dizer esse plano que ele queria colocar em prática aos seus súditos, aos outros anjos, aqueles que caíram na lábia dele lá no céu. Enquanto ele era um anjo de luz, depois se achou imperfeição nele, ele fez esse trabalho aí e arrastou uma grande parte dos anjos do céu. Esse plano de Satanás, ele consistia em separar de Deus Adão e sua companheira. E ele sabia que o pecado faria essa separação. Foi tudo planejado, calculado. E que se fosse possível, de algum modo, de acordo com esse plano dele, induzi-los estava para com Adão e Eva fazer com que eles desobedecessem. Porque agora, se Adão e Eva desobedecessem a Deus, agora haveria uma separação. Esse era o plano de Satanás. Parece que o assunto não está muito interessante. Vamos falar para não dormir. Se vocês ficarem calados, vocês vão dormir. E a árvore da vida vai ser liberada e continua dormindo. Então Deus, o segredo de não dormir não é participar. Pergunta, comenta, fala alguma coisa, mas só não durma. Pode ser também o assunto da palavra de Deus, se vai, a gente puxa para cá. Eu sei que assim, só outro assunto, né? Aí conversar paralelamente não. Então vejam só, irmãos. Esse era um dos planos de Satanás, induzir agora Adão e Eva a desobedecer. E a brecha que eles viram foram essa. Ele teve sucesso, logo em fazer a separação entre o homem e a mulher, para que Deus tinha dito que ele não deixasse um ou outro sóbrio. Foi exatamente o primeiro sucesso que ele teve. Ele foi ver a mulher sozinha, e ela estava só, e sabe aonde? No meio do jardim. E sabe aonde? Perto da árvore que era para ir. E agora sem o homem. Agora o inimigo disse agora. Você acha que um homem vai ter coragem de dar uma cantada na outra mulher, a mulher estando perto do marido? Sim. Você já viu essa bizarrice aí? Por mais medroso que seja ele. Eu não ia fazer. Deixou o homem sair. Agora está na hora. Não foi lá e... Mas cabe ela dizer não. Mas antes dela dizer não, era bom ela ter atendido também a outra voz de Cristo ao dizer que não era bom. Diz que ela sentiu, né? A Maria disse que ela se sentiu apreensiva, mas aí depois ela pensou assim, não, assim se achou segura, eu me garanto, né? Tem as ervas modernas, né? Se acham seguras de si, mas no fundo elas não se garantem. Com a própria segurança que ela ficou.
supostamente dizem ter. Observe os sonhos. Então Satanás diz assim: eu vou fazer ela se separar de Deus, juntamente com o homem. Deus agora vai fazer uma provisão para eles, e nós, como mãe, vamos ser beneficiados disso. Olha o plano dele, presta atenção nisso aqui. Porque se ele perdoar o homem, eles vão perdoar os anjos. Ainda tem jeito de perdoar aqui, mas o intento, Deus sabe, ele julga os corações, né? E como Satanás, ele, no caso, ele continuou enganando os anjos, ou ele realmente acreditava que ele poderia ser perdoado? Aí, a obra dele é mentirosa desde o começo, né? Ele fazia suposições, não tem suposições que a gente faz que a gente acha que é verdade? Mente tanto que acho que é mentira. Acho que a mentira é verdade. Então eles vão acontecer assim, Deus agora vai perdoar e vai fazer uma provisão. Aí o texto diz assim, a parte amarela: Deus faria provisões por meio das quais um ser humano seria perdoado. E realmente Deus não fez provisão? O homem não pode ser perdoado? Mas ele não. Agora a coisa mudou, bora ver agora para frente. E assim o próprio Satanás e seus anjos teriam melhores chances de compartilhar da misericórdia de Deus ainda. O objetivo dele, Deus vai dar oportunidade para eles, e agora nós podemos compartilhar da misericórdia que ele vai ter com esse pai e vai ter com nós. Isso aqui ele conversando com os anjos dele. Não tem ser humano que faz planos assim? O plano é maléfico, mas ele quer se beneficiar, não é assim? Por causa de outros. Se isto falhasse, olha o que tinha na mente de Satanás. Se aquele plano falhasse, poderiam unir-se a Adão, ou seja, Agora não é desobediência. sim, porque ele queria que Adão ia comesse da fruta da vida, né? Depois que pecou. Ia viver. Certo. Aí Satanás diz: agora nós nos unimos contra Deus. Tá? Se esse plano falhar, se ele porventura não prover um plano tal para livrar o homem através de sua misericórdia, assim não poder nos ajudar nesse sentido, agora nós vamos nos unir a Adão e Eva, já que estes, uma vez chegando a transgredir a lei de Deus, estariam também sujeitos à ira divina. Deus vai ter que tomar providência, então ele provendo um meio para eles, vai prover para nós também, com os anjos caídos. Então isso aí é o que ele vai fazer após o milênio. Ele vai juntar os pecadores ressuscitados e vai se unir a eles em desobediência a Deus. Sim. Sim. No tempo que era para eles quererem isso aí, ele não quis. Então, se eles transgredissem, estariam igualmente a ele anjos num estado de rebelião. E que realmente é a situação que o homem se encontra. Só que o plano dele não foi concluído, Satanás, porque o Senhor vetou a árvore da vida. E deu tudo errado para Satanás agora. O destino dele foi resolvido definitivamente na morte do Filho de Deus. Aqui a gente pode traçar um paralelo com relação à diferença de desobediência para rebelião. Rebelião é um estágio muito mais avançado de desobediência, ao ponto da pessoa ser deliberadamente transgressor, já com toda a consciência do que é errado, faz sabendo que é errado e tem prazer em fazer o que é errado. Tudo bem. Esse é o estado de Satanás. Ok. Então, os anjos rebeldes poderiam unir-se a eles, sim, a Adão e a Eva, tomar posse do jardim. Olha o propósito dele. Nós vamos nos unir,
se der errado, nós vamos nos unir com Adão e a Eva no jardim. Vamos fazer do jardim a nossa casa, nossa morada. Ficar tudo em vão. Foi. Aí veja só. Então, se conseguissem acesso à árvore da vida, olha o plano dele. Exatamente o que Deus vetou. O diabo tem um plano, o Senhor tem um outro plano muito mais. Tá? Então, ele ainda continua a dizer isso aí. Ó. Se conseguissem o acesso à árvore da vida, que se encontrava no meio do jardim, onde lá poderia ser o lar deles. Você pode ver que a proibição lá do acesso da árvore da vida não foi só Adão e Eva, não. Satanás também. Lá não encostava nem um dos anjos também, não. Sua força seria, pensavam eles, igual a dos anjos leais. Só pensava que era acima de todo que ele queria estar. E nem mesmo Deus seria capaz de expulsá-los de lá. Mas olha até onde foi a mente do inimigo aí nessa história. Pois é, Nós estamos olhando minúcias, né? Examinar isso. Satanás manteve consulta com seus anjos maus. Ele manteve essas consultas, tá? Manteve-se conversando com eles a respeito do plano. E nem todos daqueles anjos malditos se dispuseram. Até eles ficam em intriga entre eles mesmos, tá vendo? É igual se vê hoje, né? Ele indo longe demais, se nem quiser. Sim. O povo da esquerda ele mesmo se desgasta entre eles mesmos. O mal por si só se destrói. Aí ele elaborou esse plano, ele levou para os anjos dele, aí teve anjo no meio lá. Não concordamos não. Porque eles não se dispuseram prontamente, eles não tiveram pronto para as ideias de Satanás, de Satanás. Irmão, a esquerda mesmo por si só se bloqueia uns com os outros. E a gente vê assim essas facções de bandidos, entre eles mesmos que eles se destroem. Então, nem todos se dispuseram prontamente a unir-se com ele, Satanás. Nesse plano dele. Nessa obra arriscada que os anjos achavam. Uma obra terrível que eles achavam. Já para não estamos prontamente a concordar contigo nesse ponto. Não. Porque é arriscado. É terrível. Se der errado, e deu errado. Para ver que Satanás usou a estratégia no céu e depois que ele já usou outra dele que foram enganados, né? Só que já foi tarde demais. Agora Satanás começou, já que os anjos, alguns deles não se dispuseram prontamente a unir-se no plano. Satanás agora começou o seu trabalho com Eva. Ele não começou com Adão. Ponto baixo. Satanás começou seu trabalho com Eva, para levar ela à desobediência. Ele errou. Vamos agora olhar os erros dela. Aonde ela errou? Primeiro, ela errou em afastar-se do marido. Primeiro erro. Depois, próximo erro. Deter-se por muito tempo ao redor da coisa. Qual é a questão? Muito tempo. Temperança alimentar, né? Sim. O deter-se perto do mal, às vezes a gente se detém, mas a gente percebe que o mal se cai fora. Eu estou pensando assim, nós nascemos para no dia a dia, muitas
E aí eles ficam se alimentando o tempo todo nas redes sociais, em contato com pessoas que o inimigo ali vai trabalhando, quando pensa que não. Essas conversas em redes sociais você tem que vigiar bem, porque isso aí pode ser uma árvore, uma fruta proibida. Né? Pode não. Uma pessoa casada, de repente, conversa com outras pessoas que não, na verdade, não causa boa aparência. E sim uma má aparência. Porque às vezes é complicado, não. Nem só assim, uma mulher casada ter conversa com um homem pela internet, como às vezes ela ter conversas também com uma mulher. Porque tem muitos casos pode influenciar, né? Onde as más companhias, né, corrompem os bons costumes. E aí, às vezes, a mulher se depara em conversa paralela com alguém que às vezes não é nem da mesma fé, e aí começa a se nutrir de conselhos que não tem nada a ver com a palavra de Deus, e isso também é um perigo para o casamento. Não só a questão da conversa paralela. E para os dois lados, não só o homem também na conversa paralela com a mulher, como na conversa paralela também com outro homem que não com certeza, né? E até para jovens, né? É problema, porque pode ser que aconteça coisas proibidas também. No caso dos dois erros iniciais de Eva, você já percebe aí qual foram, né? Afastou do marido, se deteve diante da árvore por algum tempo, e agora errou finalmente em ouvir a voz do tentador. Qualquer pessoa, seja homem, seja mulher, ao ouvir uma voz do tentador, qual é o dever dela fazer? De imediato, repreender a questão. Se ficar ouvindo, vai chegar a hora que vai cair. Palavras bonitas, né? Então foi o terceiro erro aí, o erro último aí para concluir a prova que não passou. Ela cometeu um grave erro também em ouvir a voz de quem não deveria ser ouvido. Às vezes nós ouvimos até pessoas vindo para nós pregar o Evangelho, um outro Evangelho, de coisas novas, e que a gente acaba cometendo erro em ouvir essas pessoas. O Senhor diz a esses: não ouçam, nem recebam na casa de vocês. Então houve esses 3 erros aí graves, vocês estão vendo? Ousando, inclusive, mesmo a duvidar do que Deus tinha dito. No dia em que dela comeram, certamente morrerá. Aquilo ali estava fresquinho na mente dela, só que ela passou agora com a conversa de Satanás, no pé da orelha dela, ela acabou duvidando. Quantas vezes nós aprendemos aqui uma doutrina, um ensinamento, irmão, que está escrito sobre escrito? Um texto comprovando outro texto, e nós não temos dúvida nenhuma. Vem uma pessoa lá não sei de onde trazendo outra doutrina diferente, mostra um texto, 2 textos, para você acaba descrendo de Deus. Duvida de Deus. O Senhor disse: certamente morrerá, porque certamente morreria mesmo se fosse transgredir aquilo ali. Pensou ela. Ela estava ciente, irmão. Ela pensou no que Deus tinha dito, inclusive. Certamente morrerás. Aí o inimigo: não morrerás. Ele está só te fazendo medo. Mas o pensamento dela é Foi. O que ela pensou então, quando ela começou a meditar nessa questão? Duvidou do que Deus tinha dito. Pensou Eva, ou pensou ela aí,
talvez isto não signifique exatamente o que Deus quis dizer. Viu? É o que muitos têm dito hoje, sabe? Estou até abrindo aqui um print aqui, quando eu tirei a respeito de um texto de Uriah Smith, que fala: o Espírito Santo é o Espírito de Deus, e ele também é o Espírito de Cristo. Aí um rapaz que é congregacional escreveu: Uriah Smith, aí com letras em caixa alta bem destacadas, totalmente errado. Mas tem gente que idolatra pastores só porque foram pioneiros, nunca foram infalíveis. Isso aí é palavras de alguém que acusa os irmãos dele como sendo dissidente, no mínimo. Não é exatamente isso que Deus quer dizer, né? É a palavra dele. É como se fosse a mesma coisa que Eva disse. O Smith não está querendo dizer isso aí, está totalmente errado. Mas é uma escolha da gente fazer, né? Uma escolha que o Senhor deixou esse arbítrio. Adão e Eva foi permitido comer de todas as árvores em seu lar edênico, menos uma, exceto de uma. Duas principais árvores estavam plantadas no meio. Foi permitido enquanto nasceu inocência. Ali foi exigido dele só uma. Eu quero que vocês não comam só de uma. Porque se vocês comerem, vocês morrem. Se comesse da árvore da vida, morria? Pelo contrário. Agora, a partir do momento que comesse da árvore proibida, era vetado. Agora mais uma. O Senhor não mandou guardar a árvore da ciência do bem e do mal, não. Ele mandou guardar a árvore da vida. Só que também agora ele guardou foi todas as árvores. Botou guarda foi na porta do jardim. Para que ninguém pudesse entrar. Lá só entrava o exército celeste. Alguém que tinha rebelião ou coisa parecida lá não podia mais entrar a partir de então. A mesma coisa que acontecerá no Éden restaurado. Lá não vai estar nenhuma mancha de rebelião. Não detalhe. Contudo, irmãos, o fruto da árvore proibida pareceu mais desejável aos olhos de Eva do que os outros frutos de todas as outras árvores do jardim que o Senhor tinha permitido comer livremente de todos. Foi exatamente a proibida que chamou a atenção de Eva. Geralmente o pessoal hoje são mais tendenciosos a se aproximar mais das coisas proibidas. Então todas as árvores do jardim ela podia comer livremente. E ela foi se aproximar exatamente da proibida. Foi intemperante em seus desejos. A intemperança hoje reina. Foi através do apetite que Eva caiu. É através do apetite que a igreja hoje sofre. E é por meio do apetite, foi por meio do apetite que Jesus Cristo venceu a Satanás. Aqueles que estavam no jardim, Satanás venceu através do apetite. Mas quando Jesus Cristo veio na forma humana, ele venceu a Satanás no ponto em que Satanás havia vencido o casal.
Satanás venceu o homem no apetite, mas o homem Cristo Jesus venceu a Satanás também, quando foi tentado por questão do apetite. Talvez ele até achasse mais fácil, né? Porque no caso de Adão e Eva, eles estavam bem alimentados ali, não tinha abstinência de Estava alimento. na sua pujança, na sua perfeição. E aí Cristo ele viu numa situação ali de fome, né? Porque estava jejuando, talvez ele achou mais fácil enganar. Cristo que Adão. Ela comeu aquilo que tinha sido proibido. E por a influência dela, olha a influência como é perigoso. E por a influência dela, seu marido também comeu. As pessoas, quanto mais próximas um do outro, mais influência tem sobre elas. É mais fácil você cair numa tentação bem pertinho de você, bem próximo, do que de repente em alguma pessoa que você nem sabe quem é. E agora a maldição recaiu sobre Adão e sobre Eva. E por causa do pecado deles, a terra foi também amaldiçoada. Mas o do Senhor não amaldiçoou, pelo contrário, ele tirou. E vai devolver quando for para dar a herança dos santos. E desde a queda, a intemperança tem existido sob quase todas as formas. O apetite tem dominado a razão. E assim muitos caem hoje na questão do apetite, como no princípio. A família humana tem adotado uma conduta de desobediência e, como Eva, tem sido induzida por Satanás a desrespeitar as proibições de Deus. Não é diferente. Iludindo-se com a suposição de que as consequências não seriam tão terríveis como se inferira. Não é um problema beber meu refrigerante. Qual é o problema eu comer minha carnezinha? Não é assim que muitos dizem? Isso aí está escrito bem nesse livro aí dessa irmã aí, irmã White, né? Isso aí não exatamente isso aí não é a opinião dela, isso aí não é o que Deus disse, não. Chama de mentirosa. Às vezes até a Bíblia diz uma coisa, não, mas isso aqui é a força de linguagem, isso aqui não é exatamente o que Deus disse, não. Dizem que a Bíblia foi escrita por homem, na verdade. Isso aqui não, Deus não condena ninguém, não. Você pode ser o que você quiser. Você pode ser o que você quiser. Se for no espírito de profecia, fala assim, não, mas era para aquele tempo. Você pode ser o que você quiser, Deus não vai levar isso em conta nenhuma, não. Adão e Eva podiam comer de qualquer fruto, isso é a história. Pode comer de qualquer um. Tem mal nenhum nisso. As consequências estão aí, quem quiser ver, ainda dá para ver. Atento. Então é uma ilusão. As pessoas passam a supor que não há consequência e que o que Deus disse não vai ser realizado não, porque aquilo não é bem assim, não foi isso o que Deus quis dizer. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabedor do bem e do mal. Após eles terem comido, Eva comeu, influenciou o homem também comeu. Agora o Senhor disse: olha, eles agora são como um de nós. Agora eles sabem também do mal. Não era plano de Deus saber que eles tivessem pendor, tendência
vamos dizer assim, para o mal, mas agora eles já são conhecedores. Agora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e comam e vivem eternamente. Então, foram reprovados, e por isso nós vamos fazer assim. E Satanás por trás estava planejando uma coisa um pouco diferente, mas o Senhor frustrou os planos dele. Então, o tentador assegurou a Eva que tão logo comesse o fruto, ela receberia um novo e superior conhecimento. Olha o que aconteceu. O desejo por um novo, tá? E superior conhecimento. Recebeu um novo e superior conhecimento, conforme sugeriu Satanás, igual a Deus, se tornou igual de nós, conhecendo o mal também agora, mas se tornou esse conhecimento superior, ou degradou agora o conhecimento? Degradou. Quantos anos aquelas pessoas viveram no princípio? Matusalém viveu 969 anos, certo? Adão, depois do pecado, 930. Já foi caindo. Quando ele produziu a carne, Matusalém também já tinha pecado. Mas veja só, toda a raça humana, né? O que acontece? Irmãos, aqui, ao comer da árvore da vida, você vai só, né, vivendo, vamos dizer assim. Quando ele foi proibido da árvore da vida, a vida começou, ó, como nós estamos bem distante, nós estamos vivendo só esses dias aí que vocês estão vendo aí a média. E à medida que passam as gerações, a tendência é diminuir mais, por causa da alimentação. por causa da alimentação. E o fruto da árvore da vida fazia com que eles tivessem uma vida longa. Era cerca de 20 vezes mais. Se o homem não tivesse sido feito 20 vezes mais do que é hoje, a espécie já tinha sido extinguida. Dizem, acabado. Tá certo? Então o tentador declarou que ter comido o fruto da árvore proibida era a razão dele ter obtido o dom da fala. Era algo de um conhecimento superior. Nunca tinha visto cobra falando, de repente uma cobra falando. Depois de receber a coisa dela. Depois disso, o animal falou ainda, né? Até onde nós estamos vendo. Teve uma jumenta aí que falou, né? Já estava saliente, né? É. Agora ensinou Satanás que Deus não levaria a cabo sua advertência. O Senhor disse, olha, no dia que tu comer, tu vai ter que morrer. Aí o diabo disse, ele não vai fazer isso com uma obra que ele criou. Isso aí era meramente uma ameaça para intimidá-los. Olha, você está só te intimidando, você não ia fazer isso não. Em prová-los do grande bem, porque isso aqui é um grande bem, ó. Passar a conhecer, né? Conhecer outras coisas novas. Ele só estava querendo te privar desse bem. É igual um pai e uma mãe, né? Faz o possível para o bem dos filhos, proteger os filhos, né? E às vezes os filhos são ingratos, acham que aquilo ali é porque simplesmente os pais querem privar, porque quer privar do bem, não do bem, privar do mal. E dá bota na cabeça dos filhos que se eles fizerem o que eles querem, eles vão ter liberdade. Como se os pais. Infelizmente é assim, a voz do tentador continua. Então o tentador disse-lhes, tanto para Adão como para Eva, ou melhor, o que ele disse aí? Que não poderiam morrer. Por que eles não poderiam morrer, irmãos? Por que o diabo fala um negócio desse? Vocês não podem morrer.
Ele está só metendo medo em vocês. Ao meu entender, ele disse isso porque eles tinham comido da árvore da vida. Porque tem começo da árvore da vida, viveria eternamente. Só que o Senhor, no seu plano, na sua conversa, ele disse: no dia que tu comeres. Aí quando ele vetou a outra, era exatamente fazendo parte do plano que o Senhor tinha para salvar o homem, para fazer com que ele voltasse a comer, mas quando estivesse na sua perfeição. Novamente, e só Cristo agora poderia dar essa perfeição ao homem. Mas o Cristo disse que não era para comer, ou que tivesse comida ou que não tivesse, não, era para comer. É porque ele diz assim: não tinham comido da árvore da vida que perpetuavam a imortalidade? É uma pergunta, mas essa pergunta requer a resposta sim ou não? Isso. Então, a mesma pergunta retórica que Satanás, por exemplo, estava fazendo, a resposta dele era o quê? Sim, vocês já comeram da árvore, vocês vão morrer por quê? Não vão morrer. Deus mentiu para vocês. É como se ele estivesse dizendo exatamente isso. Foram-me mostrados Adão e Eva, que tiveram o privilégio de contemplar a beleza e encanto do jardim do Éden, e a quem fora dado comer de toda a árvore do jardim, exceto uma. Mas a serpente, fonte é 125, primeiro escrito, essa mesma fonte aí. Mas a serpente tentou Eva, e Eva tentou Adão, e tanto Eva como Adão comeram da árvore proibida, e quebraram o mandamento de Deus, e tornaram-se pecadores. As novas agora se espalharam lá no céu, as harpas dos anjos que tocavam diante do trono parou, a notícia da queda do homem espalhou-se por todo o céu, e agora, conforme está escrito aí, as harpas terem se emudecido, com pesar os anjos tiraram a coroa também de suas cabeças, e todo o céu se movimentou com essa questão da terra. Formou-se um conselho, uma reunião no céu, para decidir o que deveria ser feito com o culpado casal. Medidas, porém, foram tomadas. Vocês sabem qual foi a medida? E de forma imediata foram tomadas essas medidas lá no céu para derrotar Satanás. De que forma? E seus planos. Porque Deus sabia dos planos dele, certamente. Agora, a reunião foi urgente para derrotar os planos de Satanás. Anjos poderosos, de imediato, foram colocados como sentinelas para guardar o caminho à árvore da vida, da aproximação de Satanás e do par do Pai. Em primeiro lugar, guardar a árvore de quem primeiro? Satanás. Guardar dele. Depois, Adão e Eva. Só Adão e Eva tinham acesso, mas ninguém deu acesso, né? Exatamente. Então, depois dali, ninguém mais teve acesso àquela árvore ali dos filhos de Adão, os pecadores. Fortes anjos com raios de luz, aqueles raios, vocês imaginam, que pareciam espadas flamejantes. Lembra lá do batismo de Jesus, que apareceu lá uma pomba em forma de luz? Aqui também as espadas apareceram em forma de luz.
Olha como a luz do trono de Deus é importante para nós. Esses raios de luz se movimentavam como uma espada em todas as direções, e assim nem Satanás, nem seus anjos, nem Adão e nem Eva podiam encostar. Nada de mal podia encostar. Adão e Eva foram informados, inclusive, de que tinham perdido seu lar edênico. Está rápido só para vocês entenderem o raciocínio? Está em cima da hora ali, mas nós vamos correr aqui rapidinho para ler essa parte. Não era seguro permanecer no jardim do Éden, pois seu estado pecaminoso poderiam ter acesso à árvore da vida. O Senhor disse: não é seguro vocês ficarem aqui. Vocês vão ter que sair, porque é perigoso vocês terem acesso aonde vocês não devem ter mais agora. Encarecidamente rogaram Adão e Eva para que pudessem permanecer no lado de sua inocência ali. Agora imagine uma pessoa rogando para ficar no local em que estava sendo expulso. Eles confessaram, tanto Adão como Eva confessaram que haviam perdido todo direito àquela feliz morada. Eles reconheceram, tá? Mas portanto rogaram que permanecesse ali. Mas comprometeram-se para no futuro prestar estrita obediência a Deus. Mas qual foi a resposta? Declarou-se então a eles que sua natureza ficara depravada pelo pecado. É aqui a nossa se encontra hoje, depravada. Haviam diminuído a sua força para resistir ao mal. Foi tudo explicado direitinho para eles. E aberto o caminho para Satanás ganhar mais fácil acesso a eles. Em sua inocência tinham cedido à tentação, e agora em estado deplorável, pecaminoso, agora em estado de culpa consciente, teriam menos poder para manter a sua integridade. É assim que é mesmo. Com humilde e indizível tristeza, se despediram de seu lar, e saíram para habitar na terra onde repousava a maldição do pecado. Foram conviver no meio da maldição. O abençoado Éden foram livres. Essa é a questão. Se Adão e Eva permanecessem ali no jardim, quer dizer que o céu também corria risco. Aí ia ser pior ainda. É, exatamente. Ele ia comer da vida novamente e ia perpetuar o pecado. Santos anjos foram enviados para conduzir o desobediente casal para fora do jardim. Imagina agora, bora. Enquanto outros anjos guardavam o caminho da árvore da vida, tinha outros lá conduzindo a Daniel para fora. Cada um destes poderosos anjos sustentava na mão direita uma espada resplandecente de raio de luz, conforme o texto anterior. Quando Adão e Eva compreenderam quão exaltada e santa era a lei de Deus, a ponto de a sua transgressão requerer dispendioso sacrifício para salvá-lo, que era a morte de Cristo,
e a sua posteridade, todos os seus descendentes, a ruína total, doenças e mortes. Quando eles agora compreenderam isso, agora eles suplicaram sua própria morte. Agora imagine o que é suplicar a morte, irmão. Então eles suplicaram a própria morte. Ou que eles e sua posteridade fossem deixados a sofrer a punição de sua transgressão. De preferência do que o amado Filho de Deus fizesse aquele sacrifício. Agora é como se dissesse assim, se ele morrer o Filho de Deus, então que morra eu e a Eva e os descendentes. Então aí está dizendo que eles suplicaram pela morte, né? Adão foi informado de que a vida de um anjo não poderia pagar o débito, o resgate, né? A lei de Jeová, que é o fundamento do seu governo, no céu e na terra, era tão sagrado como o próprio Jeová. Não podia ter alteração nessa lei. Então, por esta razão, a vida de um anjo não podia ser aceita por Deus para pagar a conta, como sacrifício por sua transgressão. Então, o próprio Deus que criou eles, a sua imagem e semelhança, era quem teria que morrer. E para morrer teria que fazer um deles. Tanto é que Cristo é considerado o segundo Adão. Ao mesmo tempo, se Adão pedisse essa morte para apaziguar o coisa, não seria, não pagaria, né? Porque não foi feito o pecado. A questão da morte de Cristo é a única que poderia resolver o problema. Então ele pediu para morrer porque ele sabia que ele era culpado da morte dele. Agora viu o Filho de Deus que criou eles para morrer, no lugar deles eles achou que era grande demais o sacrifício. Então preferiu ver eles morrerem mesmo. Quer dizer, ele chegou a esse reconhecimento, né? Tanto ele como ela. Eles reconheceram que deviam morrer. Mas aí o amor de Deus foi tal, de tal maneira, que mente humana não pode dizer o tamanho desse amor. Então o Pai não podia abolir ou mesmo sequer modificar um único mandamento, um único preceito de sua lei, para socorrer o homem em sua condição decaída. Não tinha como mudar. As igrejas hoje pregam contrário à lei de Deus, mas eles andam longe de saber o plano. Se eles soubessem, eles deixavam a lei de Deus intocável, como assim é Jeová. Mas o Filho de Deus, que em união com o Pai criaram o homem, poderia efetuar uma expiação aceitável a Deus. Então, quando Adão, de acordo com as especiais determinações, orientado acerca do plano para Adão, dizendo que agora ele tem que ser feito um sacrifício por ele, que ele tinha que matar agora um cordeirinho para representar aquele que iria morrer, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha o que vem Adão, nós estamos concluindo os textos. Então, quando Adão, de acordo com as especiais orientações divinas, que agora fez pela primeira vez uma oferta pelo pecado, agora foi para Adão a mais penosa cerimônia que ele fez. Imagina você fazer uma coisa penosa na tua vida. A sua mão teria de erguer-se agora contra a vida de um animalzinho inocente e tirar a vida dele. Primeira vez, Adão testemunhou da primeira morte. Aquilo foi penoso demais para ele. Só Deus poderia
dar a vida, agora o homem pecador teria que tirar. E fazer uma oferta pelo pecado. Aquilo ali foi doloroso demais para ele. Simboliza que no meu pecado eu vou tirar a morte de fazer, ou seja, a morte de Cristo, né? Eu ia simbolizar ali, né? Exatamente. Ele entendeu perfeitamente o plano. Nós precisamos entender isso. Nós só vamos parar de pecar e ser perfeito quando nós entendermos isso. Quando nós entendemos que o pecado é nojento, o pecado é... Tá? Porque quando ele lembra que ia ter que tirar a vida do animal, aquilo, ele refletia muito naquilo. Que era o Filho de Deus que ia vir se sacrificar por ele, para salvar ele daquela condição que ele mesmo, através de sua mulher, criaram. Foi esta a primeira vez em que testemunhou a morte. Foi realmente muito doloroso para ele. Ele chorava amargamente, né? Quando ele viu que as árvores crescendo, nascendo espinhos, saindo os espinhos das árvores, que aquilo ele chorou amargamente por causa do pecado. Enquanto ele olhava para a vítima ensanguentada, ele mesmo matando a bichinha, a vítima ensanguentada, debatendo-se nas angústias da morte, ele deveria agora contemplar pela fé o Filho de Deus, que viria mais à frente, a quem aquela vítima que debatia ali prefigurava o Filho de Deus, que veio se tornar filho do homem para morrer no lugar do homem. Adão e Eva perderam todo o direito ao seu maravilhoso lar e Edém, que agora foram expulsos desse jardim. Enquanto vivesse agora Adão, estaria exposto às tentações de Satanás e finalmente sofrer a morte, voltando ao pó. O pó que foi feito, ao pó tu vai voltar. E não tinha esperança de vida. Era morto, era pó e pó. Isso tudo, irmão, só para não poder ali Deus, que ali Deus é a lei mutável, né? Ou seja, foi esse processo todinho aí, para que a lei não pudesse ser tocada, que é o caráter de Deus. Agora nós concluímos com a palavra de Paulo, que diz que o salário do pecado é a morte. Isso era o que tínhamos que pagar cada um. Agora tem um dom gratuito. Agora, os que aceitam esse dom gratuito é a vida eterna com Deus, Cristo Jesus. Terminamos com essas palavras. Que nós não esqueçamos o que nós estudamos hoje nessa manhã, para entendermos que a vida é o que o Senhor Jesus tem preparado para cada um daqueles que vão a Deus. Amém. Amém.